Vinícius Andrade, sua primeira análise aqui no Pós-Jogo 7 Cabete. A grande notícia é que o Atlético jogou bem, o Atlético produziu até para fazer um placar mais elástico. Eu tenho a sensação, Cirilo, que o Ceará sai mais satisfeito com o resultado do que o Atlético, mesmo com a derrota, porque foi um placar mínimo, porque ficou barato pro Ceará. O Ceará sai daqui com uma desvantagem, mas sai vivo do confronto. E a história poderia ter sido diferente. O Atlético produziu para fazer mais gols. Destaques individuais, Cassierra, o Vitor Hugo, e aí a gente vai precisar ouvir muito Barba para entender por que tirou, para mim, os dois destaques do time tão cedo da partida. O Atlético toma um gol, mas mesmo assim mostra um poder de reação para buscar a vitória, que foi pelo placar mínimo, mas não deixa de ser uma vantagem. O que preocupa o torcedor, e aí tem toda razão, é que fora de casa o Atlético geralmente joga muito mal. Mas é Copa, a história tem que ser diferente. O jogo da volta é só daqui 20 dias, tem um tempo ainda. E aí não tem essa história de jogar bem ou jogar mal, né? Lá o Atlético tem que passar. Seja empatando, amarrando o jogo, tem que passar. Construir o resultado. E hoje a gente viu uma postura diferente do time. Correu mais, mereceu a vitória. E até, se tivesse caprichado mais, era pra ter saído daqui com resultado mais elástico, Cirilo. E quem foi o melhor em campo, Vinícius? É uma pena que o melhor em campo tenha jogado apenas 60 minutos. Queria ter visto mais dele, mas enquanto esteve em campo fez a diferença. Cassierra, voto do Vinícius Andrade. Marques vai comentar daqui a pouquinho na íntegra também, mas primeiro o seu voto para melhor em campo, Marques. Cassierra, Cirilo, jogou muito bem hoje. Cláudio. Eu acompanho os comentaristas. Cassierra. Abílio. Tô com o time, Matheus Cassierra. Thiago Reis. Cassierra. Ó, até o Thiago hoje, que beleza, hein, Thiago? Olha. Eu sou fã de um centroavante, eu gosto do 9, Cirilo. Perfeitamente, Thiago. Caixa. Cassierra, melhor em campo aqui no Pós-Jogo 7 Cabete. Vence o galão da massa, Olê Marques. E jogando muito bem, né, Cirilo? Há de se ressaltar, né? Desculpa o trocadilho, Caixa, o Atlético tinha muita caixa hoje para meter mais gol no Ceará. Jogou para isso, criou para isso, né? Eu, assim como o Vini, não entendi as alterações. De fato, o Cassierra, com as movimentações, com as diagonais, fazendo a sua melhor partida com o Atlético, né? Vestindo a camiseta do Atlético, dando muitas opções. O Vitor Hugo carregando o meio de campo do Atlético, né? Aquele atleta que tem força para levar a bola do meio para frente, estava fazendo isso muito bem. Eu confesso que não entendi. Durante a transmissão a gente até comentou sobre. Do outro lado, não. Assim, quando entrou o Coelho, ok. Dudu já tinha dado o seu gás na partida, o Coelho entrou bem e deu uma movimentação importante por aquele lado, participando da jogada do segundo gol do Atlético, né? Eu acho algumas coisas, ô Cirilo, o Atlético precisa, até para trazer o torcedor novamente, entendeu? Eu achei que quando o Atlético faz o gol da vitória, é hora de comemorar, velho. É hora de abraçar o torcedor ali na arquibancada. Eu achei uma comemoração fria, sabe? É hora de trazer novamente, né? O entusiasmo para essa arena, né? Trazer o torcedor para correr junto. Domingo tem um clássico contra o Flamengo. Claro, a vitória foi ótima, né? É uma vantagem importante, mas se perde muitas vezes essa oportunidade que o gol te dá de trazer a unidade novamente pro clube, entendeu? Eu achei melancólica a comemoração dos atletas, né? O gol é o ponto máximo, é o ponto alto do jogo, é o momento de unidade de um time que tem passado tanta desconfiança pro torcedor. A vitória é importante, mas comemore, extravase no gol para trazer novamente o torcedor para correr junto nessa hora. É uma vantagem mínima, mas não deixa de ser uma vantagem. O Atlético vai lá podendo empatar o jogo contra um adversário que hoje, né, ficou mais na defesa, não agrediu e não importunou muito o Atlético lá no ataque, e no final o Atlético mereceu essa grande vitória com o gol do seu 9, né? O Caixa até traz em alguns momentos da transmissão que o 9 tem que ficar dentro da área. Hoje, incrivelmente, ele saiu também, participou bem de fora da área, né? Com bom pivô, com bons passes, né? E letal ali dentro da área quando fez o primeiro gol do Atlético, que invadiu a área, né? O Atlético só fez aquele gol porque tinha, no mínimo, 6 atletas dentro da área. Ser impositivo dentro de casa, cada vez mais, isso será importante para a sequência, Cirilo. Boa, Marques. Pois é, achei a comemoração meio xoxa também.
Mas enfim, Galo venceu. Aliás, o Lodge falou pra TV, daqui a pouquinho vamos ouvir o que ele disse aqui. Ele que fez o gol, né, da vitória atleticana. Caixa, sua opinião aqui no Pós-Jogo 7, Cabete. Olha, Cirilo, é uma vitória pequena de 2-1 de vantagem. É a vantagem simples para jogar lá em Fortaleza, onde não é fácil jogar no Castelão. O Atlético perdeu sim a oportunidade de fazer o melhor placar aqui. Eu também estranhei a saída do Cassierra. Ele já vinha jogando bem antes de fazer o gol, depois fez um gol de extremo oportunismo e foi num chute dele que se contundiu o goleiro Richard quando fez a defesa. Então era um jogo para ele ficar aos 90. Depois o Barba tira também o Vitor Hugo, a torcida também estranhou um pouco. Entra Hulk, entra por ali o Coelho, o Scarpa mais no finalzinho, o Atlético consegue o 2-1 depois de tomar o empate e passar de novo aquele filme terrível na cabeça da torcida do Galo. É se preparar agora para o próximo jogo, o jogo de volta da Copa do Brasil, mas principalmente para os compromissos importantes que o Atlético tem agora na sequência do mês de maio. Me estranhou também, e eu concordo com o Marques, que fez essa observação, a comemoração fria do Lodge, né? Embora depois ele tenha até se ajoelhado ali, olhado para o céu, mas com os colegas dele, com a torcida, ele comemorou de forma muito fria. Isso faz parte daquelas situações muito diferentes que estão acontecendo no Atlético, mas que nós estamos acompanhando e que nós estamos de olho, porque alguns jogadores do Atlético, não são todos, longe disso, estão precisando ter um pouquinho mais de humildade, porque o time tá vencendo, sofrendo para vencer, tem que pôr o pezinho no chão, né? Ser humilde, né, rapaziada? E quando faz o gol, como disse o Max, é um momento de extrema alegria, é um momento de comemoração, não é momento de, beicinho pra lá, beicinho pra cá. Vamos jogar bola, estão aí para isso, e é isso que eu espero, e é isso que nós vamos cobrar, e é isso que a torcida vai cobrar. O Renan Lodge, na saída, ali os colegas do Sport TV, na entrevista de saída, chegou a dizer que tem algumas coisas extra-campo que estão atrapalhando. E aí a repórter até tentou tirar alguma coisa dele, ele não seguiu. Mas ele falou que o clima com o Barba é bom, o grupo é unido, mas tem algumas coisas de extra-campo que estão atrapalhando. Então, deu um desabafo ali, uma entrevista estranha do Renan Lodge. Quem sabe pode explicar melhor na zona mista ali. O salário que é tá isso, em dia, né? Cláudio? A princípio, não tem nenhuma notícia de salário atrasado. Pode ser alguma coisa aí, algum relacionamento. Se for relacionamento, não é entre o grupo e nem treinador. Seria algum problema, não sei, alguma coisa interna. Ele não deixou claro, né, Thiago? Ele teria que explicar melhor o que é isso. Ele deixou meio vago, né? E quando ele foi perguntado de novo, Thiago, ele não respondeu, né? Não cravou o que queria dizer. E aí é pior, né, velho? Os caras parecem ter a manha de arrumar problema. Nunca Ou você fala, chega e fala, é isso. Não. Agora lá vai o bobo aqui tentar arrancar do povo lá e fazer inimizade lá embaixo, Cirilo. Se eu tivesse que apostar, apostaria que o Renan Lodge vai passar pela portinha de trás ali pra não ter que responder. Mas os outros todos que pararem, meu filho. Sabia, viu? Todos você sabe, né? Everson. Sim. Os mesmos de sempre. Vai ser isso aí, Thiago. Vamos ver, né? O Lodge deixou meio vago aí essa história. Ele falou de fora de campo, né? Que tá fora de campo mal, reflete no campo, enfim. Vamos ver se o Lodge vai explicar essa história depois na zona mista, na sequência também. Vinícius, como é que o jogo se desenvolveu e terminou com essa vitória atleticana por 2-1 aqui na Arena MRV? Primeiro que o Barba, ele mexe no time, faz uma formação diferente. A gente viu muito o Atlético sendo escalado com uma dupla de ataque. Na grande maioria dos jogos, o Barba escalou Hulk e Reinier, ou Hulk e Cassierra, mais no início, mas sempre com uma dupla. E hoje o Atlético foi diferente. O Atlético hoje não teve exatamente uma dupla de ataque. Jogou ali num 4-2-3-1. Ele tinha o Maicon e o Alan Franco como os dois volantes, dando sustentação para o Bernard jogar mais centralizado, fazendo a função de um camisa 10. O Vitor Hugo aberto pela direita. Ele não é um ponta, mas aí era um meia aberto pela direita. O Dudu, esse sim um ponta, jogador mais agudo pela esquerda.
e o Cassierra, jogando como o centroavante de referência. Então, foi uma novidade tática também do Atlético, do Eduardo Domingues, que começou a dar certo, eu diria, a partir dos 20, 25 minutos do primeiro tempo. O início morno, que o Ceará estava numa zona de conforto, se defendendo e trocando passes sem ser muito incomodado. E aí o Atlético começa a entrar no jogo e a produzir chances, a ter volume, e o Cassierra sempre dando opção. Ele não é o centroavante para ficar paradão. A gente sempre fala, né, o Atlético precisa do 9 e o Cassierra é o que tem mais característica para jogar de fato como 9, e ele precisa jogar mais dentro da área mesmo, como foi na partida de hoje, mas ele entrega muito também fora da área, aparecendo para fazer tabelas, para fazer um pivô, e aí o Atlético começou a achar o Cassierra, ele começou a se apresentar muito pro jogo e a gerar algumas oportunidades. O Atlético termina o primeiro tempo fazendo o gol, com o Cassierra aproveitando ali um bate-rebate, e foi justo o placar ali do primeiro tempo, porque o Atlético produziu muito mais. O segundo tempo, ô Cirilo, começa com o Atlético bem, o Atlético voltando para tentar ampliar o marcador. Só que aí eu não entendi as mexidas do Barba. Com 15 minutos ele tira o Cassierra, que para mim era o melhor jogador da partida, tanto que foi eleito aqui de forma unânime o melhor do jogo. Não entendi, talvez o Barba vá para a coletiva e vai nos dar uma explicação, o próprio Cassierra pode dar uma explicação. A minha sensação é de que ele não estava exausto, não me parecia que estava assim pregado, não aguentava mais, mas posso ser desmentido pelas justificativas. E aí, assim, não que o gol do Ceará, ele tenha relação direta com essa mexida. Mais um vacilo do Atlético, e aí também não tem como tirar o mérito do jogador do Ceará, que meteu um golaço, o Wendel Silva. O Fernandinho dá um passe de letra também muito bom, e o Wendel Silva mete lá na gaveta. E para um momento que já é ruim, o Atlético nessa instabilidade, poderia ser aquele gol que jogaria tudo por água abaixo. Mas não foi o caso, né? O Barba novamente para mim mexe mal, para mim ele tira o Vitor Hugo, e eu até entendo que ele queria ter um jogador mais agudo, que ele coloca o Alaminda pela direita, o Coelho pela esquerda, e o Bernard mantido no jogo, só que o Bernard não estava bem. Se a ideia dele era ter um jogador mais agudo pela direita, ok, coloca o Alaminda, mas não precisava tirar o Vitor Hugo, ele poderia ter tirado o Bernard e passa o Vitor Hugo para jogar mais centralizado, porque estava bem na partida. E aí você não precisava ter mexido em duas peças que estavam tão bem. Só que ainda assim o Atlético, ele busca o segundo gol, uma jogada do Coelho que aciona o Renan Lodge e bate muito bem, uma batida forte de perna esquerda para fazer o segundo gol. A vitória foi justa e o Atlético produziu para fazer mais. Se fosse um jogo de pontos corridos, 2-1, tá tudo certo. Mas como é um jogo de mata-mata, e aí você pensa muito na diferença de gols, talvez o Atlético ele saia com a sensação de poderia ter sido mais. E o Ceará sai com a sensação de ufa, foi bom. Foi bom porque ficou barato. O Ceará sai vivo. A ideia era sair vivo e esse objetivo o Ceará concluiu. Mas muito mais por sorte do que por juízo, porque o Atlético produziu mais chances para poder sair daqui com 3, com 4-1, com uma vantagem maior. Não dá para dizer que foi ruim, Cirilo. Lógico que uma vantagem, ainda que seja mínima, é importante. Mas tem aquela sensação de que novamente o Atlético ele tem que fazer muita força, ele tem que produzir demais para fazer 1, 2 gols, sendo que a gente espera ainda um ataque mais eficaz, mais eficiente. Então assim, tem vários pontos positivos de hoje, uma mudança de postura, o Atlético jogando melhor, mas ainda esbarra também nessa falta de eficiência. Chega na cara do gol e perde muitos gols. E aí essa questão do Barba, né? Não sei se o Barba acha que o Hulk tem que jogar sempre, isso não tá no contrato. O Hulk é o maior ídolo dessa geração atleticana, ninguém tem dúvidas disso, ninguém tem dúvida da capacidade dele, mas se o seu atacante tá bem no jogo, mantenha. O Hulk nem sempre tem que jogar. Ele ainda vai ser importante? Acredito que sim, mas não vem numa boa fase e hoje o camisa 9 estava muito bem. Então, para mim, não era jogo pro Hulk, tanto que ele participou menos da partida do que o Cassierra. Fica esse mistério pra coletiva do Barba. Eu acho que certamente ele será questionado sobre isso, viu, Cirilo? Fala, massa, finalizando aqui mais um pós-jogo. Muito obrigado pela companhia, para quem acompanhou o vídeo até o final. Peço que deixe o like aí se você gostou do vídeo. Já deixa o like para dar aquela força pro canal, tá bom? Antes de sair do vídeo, muito obrigado, tá?
Você que está chegando agora e não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Vem fazer parte da massa. Você que é atleticano, esse canal foi criado para atender vocês. Então, deixa o meu convite para você estar se inscrevendo no canal. Deixa o seu like, dá aquela força pro canal também. E a sua opinião é muito importante pra gente, tá bom? A participação de todos ajuda demais o canal continuar crescendo. Tamo junto. Fiquem à vontade aí, tá? Pra estar deixando sua opinião. E eu quero agradecer a todos pela preferência que vocês estão dando nesse canal, de estar aqui com a gente aqui. Então, fiquem à vontade. Aqui tem notícia todos os dias, de domingo a domingo, pós-jogo pra vocês. Sempre direto ao ponto, então a gente só traz notícia do Galo. Aqui é canal do Galo. Então você que é atleticano, mais uma vez seja muito bem-vindo, muito obrigado, tamo junto. Forte abraço e até a próxima. Valeu!